Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Hoje a gente vai falar de propósito, fazendo um propósito com Deus, dentro dessa visão missional, dentro desse tema, né, que eu tenho trabalhado com vocês. Na semana passada a gente teve um pequeno problema ali, a gente não gravou a mensagem da semana passada, quando eu falei aqui, né, sobre o reino de Deus, né? Falei aqui sobre essa vida missional, esse conflito de reinos, né? Nós estamos aqui, mas não somos daqui, já salvos, mas ainda não na sua plenitude, cidadãos da República Federativa do Brasil, mas ao mesmo tempo, sobretudo, cidadãos do céu. E eu falava aqui na semana passada sobre isso, introduzindo não, mas já, né, comentando, falando sobre esse nosso caminhar missional, essa nossa vida missional. E hoje eu quero avançar um pouco mais e eu quero começar a entrar na vivência, na prática, no comportamento de um cristão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus na sociedade. E penso eu que esse livro, ou esse texto, capítulo 1 de Daniel, o profeta Daniel, ele é extremamente relevante, extremamente elucidativo, certo? Se não é, vai ficar, né? Já foi, para nós essa manhã, porque esse texto, como nós vamos ver, vai falar de alguém que, por força das circunstâncias, mas também por aquilo que ele era, ele teve um viver missional, teve um viver para fora, teve um viver conectado com o seu tempo, com a sua cultura, com a sua sociedade, com a sua realidade, enfim. Quero então convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1. A gente vai ler o capítulo todo, são 21 versículos, tá bom? Então peço a sua paciência aí na leitura. Paciência não é um prazer, né, gente, ler a Bíblia, né? É um privilégio ler a Bíblia. A gente lembrava aqui pela Alessandra, no dia da igreja perseguida, como que na China, em outros países, né, ler a Bíblia é uma raridade, né? Poder ter um exemplar da Bíblia em alguns lugares é impossível. Uma folha da Bíblia que as pessoas têm. Então, que não seja sacal para você esse momento de leitura da Bíblia, de um texto mais longo, mas que seja algo profundamente prazeroso para a tua alma. Amém? Então vamos ler o texto, peço que você acompanhe na sua Bíblia. Nós não temos na projeção, tá bom? Não temos na projeção o nosso texto. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a cercou, né? E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos, ou nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Senear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Parece até a exigência para alguns cargos, né? Hoje, nos nossos dias, né? Para serem ocupados nas grandes empresas, né? Olha só como é que deveriam ser esses jovens, tá bom? Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eu acho que esses caras aqui ocupariam, de repente, algum cargo aí mediano em alguma grande empresa aqui do nosso país. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Isso aqui é muito importante. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes.
A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, a Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, refrisar aqui, Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro, na minha versão, não se contaminar com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles permaneciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Vamos orar mais uma vez? Pai, tem misericórdia de nós essa manhã, auxilia-nos, ajuda-nos pela Tua graça. Eu preciso demais do Senhor nesse momento, o momento mais importante do culto. Não é o dízimo, não são os louvores cantados, embora os louvores sejam apreciados pelo Senhor e recebidos pelo Senhor. Esse é o momento central do culto, que é a pregação da Tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração nessa manhã, ministra vida, paz, alegria, renovo, cura, transformação, conversão, atitude, decisão no nosso coração, para que possamos viver a vida que o Senhor designou para nós, para que possamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, para que possamos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, para a Tua glória, para o nosso próprio bem e para a salvação de vidas, Senhor. Em nome de Jesus oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, esse capítulo 1 de Daniel, ele é um dos capítulos mais importantes do Antigo Testamento. Ele traz em si uma importância histórica muito grande, porque ele traz para nós
um momento crucial da nação de Israel, um momento muito importante da nação de Israel, que é o momento em que Israel, por conta do seu pecado, da sua idolatria, da sua desobediência, estava sendo levado cativo para uma nação estrangeira, uma nação distante, no caso a Babilônia, e lá ficaria como ficou por 70 anos. Então, pelo seu conteúdo histórico, pelas suas informações históricas, esse texto por si só, ele é extremamente importante até para o entendimento da história do Antigo Testamento. Mas esse texto, além do seu conteúdo histórico, ele é importantíssimo, ele é de extrema importância, porque ele também é um texto que traz diretrizes, traz para nós princípios e diretrizes, como eu já lhes disse, extremamente importantes para vivermos a vida cristã hoje. Então, Daniel capítulo 1, a vida do Daniel, a vida dos seus 3 amigos, Isaque, Mesaque, Abednego, a vida desses jovens, por si só, trazem para nós lições preciosíssimas de como nós devemos viver a nossa vida, como que nós devemos viver de forma a glorificar o nome de Deus. É interessante porque o texto, claro, traz o nome, o capítulo ou o livro, traz o nome do próprio Daniel, o autor principal, ou o personagem principal desse livro, né? E esse capítulo fala de um jovem, ou de 4 jovens, porque não aqui falarmos também dos seus 3 companheiros, né? Não temos aqui a intenção de excluí-los desse momento, mas de 4 jovens que determinaram no coração não se contaminarem com as iguarias do rei. 4 jovens capitaneados, digamos assim, por Daniel, que vão decidir no coração viver uma vida diferente, viver um estilo de vida diferente, que glorificasse a Deus, mesmo correndo riscos, mesmo pagando um preço alto, a decisão no coração de não se renderem a nenhum outro Deus, a nenhuma outra autoridade espiritual, que não o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E dentro desse capítulo 1 de Daniel, o verso 8 é fantástico. E ele vai ser o chão dessa nossa conversa nessa manhã. Ele vai ser a base daquilo que eu pretendo falar para vocês dentro dessa visão missional, dessa perspectiva missional. Porque o verso 8 diz assim: Daniel, contudo. Esse contudo é fantástico, porque esse contudo indica você caminhar no sentido oposto, você ir na contramão, você não fazer o que todo mundo faz. Daniel, contudo, isso é fantástico, irmãos, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Esse verso 8 é fantástico. Qual foi a última vez que você fez uma decisão, tomou uma decisão com Deus? Senhor, hoje eu determino no meu coração não fazer mais aquilo que eu estava fazendo que fere a tua santidade. Deus, hoje eu determino no meu coração falar diferente, que os meus lábios não sejam mais canal de maldição, fonte de maldição, que envergonham o teu nome, que fazem mal para o outro. Qual foi a última vez que nós decidimos no nosso coração ir contra a correnteza, ir no fluxo contrário, até nos tornarmos, por assim dizer,
antipáticos numa sociedade que está acostumada a lançar as suas modas e exigir que todo mundo siga, que todo mundo vá atrás, e aqueles que não fazem, aqueles que não seguem, de alguma forma estão fora. Daniel, me perdoe de citar de novo aqui, meu irmão, você estava esses dias estava falando para a gente, falando para mim que, né, na questão do livro que ele escreveu, essa que eu falava mais cedo aqui, que todo mundo parabeniza, mas quando ele bota o nome de Deus ali no Facebook, né, em algum comunicado, alguma fala, ele dá glória a Deus, fala de Deus, né, é impressionante, né, Daniel, como que os comentários diminuem, né, como que, né, há uma mudança no ânimo das pessoas, há uma mudança na abordagem, na resposta, quando você bota o nome de Deus. Quando você se posiciona no que diz respeito a você ser um cristão, porque ser um cristão, um discípulo de Jesus, implica em você ter princípios e valores, e princípios e valores que vão sim na contramão do que o mundo ensina, na contramão do que o mundo prega, na contramão do que esse mundo tem sustentado. Mas Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Agora pensa comigo, vamos olhar agora o cenário em que isso se deu, porque o cenário não era dos melhores, pelo contrário, o cenário era difícil, o cenário, ele era um cenário complicado. Jovens de família abastadas, jovens ricos, instruídos na lei de Moisés, instruídos nos mais diversos campos de saber, tementes a Deus, criados em Judá, que era o lugar da adoração, que era o lugar do culto, o lugar onde o templo se encontrava. Eles estavam sofrendo as consequências do pecado de toda uma nação. Lembra comigo? A Bíblia no Antigo Testamento tem vários profetas, né? Você deve ter lido já alguns deles. E a grande maioria, se não todos os profetas do Antigo Testamento, eles tinham um discurso para Israel: arrependa-se. Israel, durante muitos anos, a nação se envolveu com a idolatria, se envolveu com a injustiça social. Aliás, a gente tem uma tendência muito grande a erotizar, a sexualizar tudo. Quando a gente fala de pecado, a gente só pensa em adultério, pensa em prostituição. Os dois pecados mais graves do Antigo Testamento condenados pelos profetas: idolatria e injustiça social. Quando você lê os profetas menores, Miqueias, Naum, Abacuque, né, Sofonias, só nome legal, né? Só nome bacana. De repente é inspiração para um... Igor, está em tempo para dar o nome de João Pedro para um nome desse bíblico, né, profético, né? Então, quando você vê esses profetas, o discurso deles vai ser nessa linha: arrependam-se da idolatria e arrependam-se da injustiça. Vocês oprimem o pobre, vocês tiram do pobre para fazer o rico mais rico, vocês estão cada vez mais crescendo, cada vez mais ganhando importância e riqueza, enquanto a nação está sendo oprimida. Foram anos e anos e anos e anos de profetas anunciando a destruição. Vai chegar o dia, Deus não é surdo, Deus não é cego, Deus está vendo o que vocês estão fazendo, Deus está olhando atentamente a injustiça. Não pensem vocês que Deus não está nem aí para a história. Vai chegar o momento em que Deus vai pesar a mão. Foram anos e anos e anos. E sabe o que acontecia com o povo escolhido? Não, nós somos a menina dos olhos de Deus. Israel é o povo escolhido de Deus, e quem é escolhido de Deus não pode ser amaldiçoado. Quem é escolhido de Deus não pode receber uma repreensão tamanha. Quem é eleito de Deus não pode sentir o peso da mão de Deus. Eles acreditaram nisso por muito tempo, até que no ano 586 a Babilônia entra definitivamente
em Judá e leva o restante do povo cativo, porque o primeiro cerco, que é onde nós estamos aqui no capítulo 1 de Daniel, já tinha acontecido anteriormente, onde a nobreza, digamos assim, os nobres haviam sido enviados para a Babilônia. Então, pensem comigo, que coisa interessante, né? Esse cenário, jovens de família, instruídos na lei, tementes a Deus, no caso de Daniel e seus amigos, na contramão já daquela prática do povo de Judá, que estavam sofrendo a consequência pelos pecados de toda a nação. Este foi então chamado o início do cativeiro babilônico. Olha só, na sua Bíblia, no texto que nós já lemos, os versos 1 e 2. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a cercou, tá bom? Não vou entrar aqui nos detalhes, né, minuciosos, históricos aqui. Cercou Jerusalém. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui o ápice da humilhação em Israel. Sabe por quê? Porque quando Nabucodonosor, ele faz o primeiro cerco, prende Jeoaquim, Joaquim faz um certo acordo com ele, e esse acordo garantiu que Jeoaquim não morresse, e ele foi levado junto para a Babilônia, com a nobreza, com os nobres. Só que tem um detalhe interessante que o texto nos diz que Nabucodonosor, ele entra, ou seu exército entra no templo de Deus, pega os utensílios sagrados. Irmãos, quando você lê o Antigo Testamento, lê Levítico para você ver, lê o livro de Números, Deuteronômio, e veja lá o que significavam os utensílios do templo. Eram todos elementos sagrados, cada um tinha uma finalidade e apontava para um aspecto do caráter de Deus. O templo era a menina dos olhos de Deus. Nabucodonosor, sem piedade, entra no templo com seu exército, com seus homens, e pega todos os utensílios e leva para a Babilônia. Para qualquer lugar? Não. Leva para a terra de Sinear, tirou da terra do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus na Babilônia. Afronta aquilo que o povo de Israel tinha como mais sagrado, digamos assim, no seu culto. Então esse foi o ápice da humilhação. A cidade cercada, seu rei rendido, os utensílios sagrados profanados e espoliados. Mas isso não foi tudo, porque quando nós continuamos no texto, dos versos 3 e 4, esses versos vão dizer assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, estou no capítulo 1 de Daniel, viu? Versos 3 e 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Os mauricinhos da parada, né? A galera que andava de carrão, que frequentava os melhores restaurantes, que vivia na noite. Estava ali aquela galera que achava que estava sempre tudo muito bem, né? Presidente da Odebrecht, deixa para lá, né? Deixa para lá. Então assim, depois, voltando aqui, depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito, aquilo que eu dizia agora há pouco, né? Olha o critério, hein? Jovens sem defeito, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Pensa comigo, você faz parte da nobreza, você é rico, você come do bom e do melhor, você mora numa mansão, você dirige os melhores carros, você tem iate, você tem avião particular, você tem aquela coisa toda. De repente, da noite para o dia, sabe que eu posso dizer assim, você está sendo levado, quem sabe, numa fila indiana, para uma outra nação, quem sabe acorrentado, como escravo,
como um preso, sem saber o que te aguarda, sem saber o que vai acontecer. Classe AAA, top. Agora, escravos. Escravos. Eram muito jovens esses meninos, os historiadores vão dizer, muito jovens mesmo, indo para uma terra distante, longe da sua casa, longe da sua família, consequentemente dos seus pais, numa nação ímpia. E aí um choque muito grande para aqueles que eram mais piedosos, porque imagina, você está vivendo aqui na sua igreja todo domingo, busca a Deus, e de repente você vai ser jogado num lugar onde os deuses são outros, onde a adoração é outra, onde os ensinamentos são outros, uma nação ímpia, marcada pela imoralidade, pela idolatria, distante do lugar de culto que era Jerusalém. Irmãos, foi dentro desse cenário de desolação, foi dentro desse cenário de desolação que Daniel fez um propósito com Deus. Eu acho isso fantástico, porque pensa comigo, Daniel pode ter pensado: estou sendo levado para um lugar que eu não conheço, eu estou sendo levado para um lugar que eu não sei o que me espera, pode ser que eu seja morto, pode ser que eu não dure muitos dias. Talvez outros, como aconteceu, pudessem pensar: a melhor coisa a fazer é obedecer em tudo o que me mandarem fazer aqui. Mandar sentar, eu sento, mandar levantar, eu levanto, mandar vir para a esquerda, eu venho, mandar vir para a direita, eu venho. O melhor cenário é esse, para você tentar viver um pouco mais, para você tentar manter a sua integridade. Mas dentro desse cenário de desolação, Daniel fez um propósito fantástico com Deus. E o propósito de Daniel foi: estou sendo levado para a Babilônia, mas a Babilônia não afetará o meu caráter. Estou sendo levado para a Babilônia, mas a Babilônia não vai me moldar, a Babilônia não vai me transformar, a Babilônia não vai me influenciar. Eu não vou romper com os meus princípios, com os meus valores, eu não vou romper com aquilo que eu aprendi desde a minha infância, eu não vou romper com aquilo que eu aprendi na minha igreja, eu não vou romper com aquilo que Deus ministrou através da vida dos meus pais, através da oração dos meus avós. Eu não vou romper com Deus. Estando na Babilônia ou fora dela, Daniel determinou no seu coração: não sofrerei um processo de aculturamento. Processo de aculturamento é aquele onde outra cultura é imposta sobre você e transforma, modifica a sua própria cultura. Muito parecido com o que a gente vive hoje, né? Porque nós vivemos numa cultura, nós temos uma cultura, nós temos uma cosmovisão, nossa cosmovisão é cristã, a nossa cosmovisão é do reino de Deus, mas nós temos uma Babilônia que não descansa dia e noite, que o tempo todo tenta produzir em nós um processo de aculturação, digamos assim, que tenta o tempo todo mudar a cultura de Deus que existe dentro de nós, dia após dia. Irmãos, a batalha é ininterrupta, acontece dentro da sua casa, acontece dentro do ônibus, acontece quando você liga a televisão, acontece no seu escritório, no seu trabalho, o tempo todo. Tem uma cultura uma cultura avassaladora, tentando acabar, destruir com a cosmovisão cristã que existe em você. A cultura da Babilônia não vai entrar no meu coração, foi a decisão de Daniel. E o verso 8 eu quero repetir, como eu já lhes disse, é o chão dessa nossa conversa nessa manhã. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Como é que foi essa trama? Só para te lembrar, tá? Esses escravos de luxo, certo? Levados para a Babilônia, mas acontece algo que talvez eles não esperavam.
Quando chegam na Babilônia, o Nabucodonosor manda o Aspenaz, que era o chefe dos oficiais, tratar muito bem daqueles escravos. Olha, o negócio é o seguinte: você vai tratar deles muito bem, e você vai dar para eles da comida da minha mesa, você vai dar para eles do meu vinho, você vai dar para eles o melhor que existe. Por quê? Porque eu quero que esses meninos, daqui a 3 anos, sejam meus servos, sejam usados no palácio para o meu serviço, para me servirem. Então começou um processo, como já lhes disse, de aculturamento, de mudança de cultura, uma ordem vinda do próprio Nabucodonosor da Babilônia, para fazer uma espécie de lavagem cerebral, de mudança da identidade até desses meninos. Olha que interessante, queria que você visse o verso 7, quando o texto fala assim: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Isso é muito significativo. Lembra que eu pedi para você, olha, grave isso aí, deu-lhes novos nomes. Irmãos, dar novos nomes significa mudar de identidade. A proposta era simples. Babilônia queria mudar a identidade daqueles homens de Deus. Irmãos, a proposta é muito simples. Babilônia quer mudar a sua identidade. Babilônia quer perverter, mudar, transformar, destruir tudo que Deus tem construído na sua vida. É para isso que televisão serve, mal usada, claro. É para isso que a internet serve, quando mal usada, é claro. É para isso que as conversinhas no corredor da faculdade, da escola servem. Para mudar, para destruir tudo que Deus tem construído na sua vida. E vou te dizer, para construir, demora-se às vezes anos e mais anos para se construir algo útil na nossa vida. Para destruir assim, ó. Pá, destrói. Uma palavra que entra aqui, que encontra um anseio reprimido no teu coração, mas que ganha legitimidade num grupo que se apresenta como sendo o grupo, a galera. Essa galera é bacana, essa galera sabe tudo, eles têm a verdade, eu preciso ser igual a eles, porque se eu não for igual a eles, eu não seria aceito por eles. E às vezes uma palavra entra aqui, é processada aqui, desce para cá e muda a nossa vida por completo. Babilônia se instalou no nosso coração. Os chefes dos oficiais deu-lhes novos nomes. Belsazar. A Daniel deu o nome de Belsazar. A Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abidnego. Verso 7 do capítulo 1. Mas Daniel, ele faz uma proposta para aquele chefe dos oficiais. Ele faz uma proposta indecente, na contramão daquilo tudo. Porque imagina só, Deus, tu está numa perrengue, terra estranha, você não sabe o que vai te acontecer. Aí vem a ordem, ó, o rei mandou todo mundo comer da mesa dele. A galera, opa, tem banquete, né? Não vamos passar fome aqui. E tem mais, regada a vinho. Todo mundo tinha que comer da comida do rei. O problema é que, segundo os estudiosos, alguns autores, é que toda essa comida que era comida pelo rei, ela era oferecida aos deuses locais. Ela era oferecida às entidades locais. E mais do que isso, além de comida oferecida às entidades e aos deuses locais, muitas dessas comidas com certeza afrontavam a orientação gastronômica, digamos assim, da lei de Moisés, que proibia a ingestão de alguns tipos de alimentos, algumas carnes sacrificadas, alguns tipos de animais que eram comidos naturalmente. Lembram naquela visão de Pedro, já em Atos, dei um salto aqui histórico aqui na Bíblia, quando o Pedro tem uma visão
e daquele lençol que descia, cheio de répteis, quadrúpedes, né, aves, e Deus fala, mata e come. Uma voz fala, ele fala, não, Senhor, como que eu posso comer esses animais? Eles são impuros, porque na lei de Moisés havia muita restrição para alimentação. Então imagina, você está ali, no palácio, ou naquele lugar específico onde aqueles escravos, ou aqueles homens estavam, e de repente vem aquela picanha suína, né, suculenta, chope gelado, você fala, é agora, né, vou com tudo, meu irmão. Só que tem um problema, aquele tipo de comida, Deus não se agradava naquela circunstância, naquele momento, para a nação de Israel, era pecado, era afronta à lei de Deus, era ir na contramão do que Deus havia determinado para o seu povo. Daniel decide fazer uma proposta, e a proposta foi indecente, foi o seguinte, olha só as penas, vamos fazer um negócio? Rapaz, eu sei que picanha suína é um troço de doido, eu sei que essa fraldinha aí tá suculenta, tá vermelho, o sangue está escorrendo, né? Eu sei que o chopp está gelado, o vinho é de primeira, mas vamos fazer um negócio? Eu queria que você alimentasse a mim e os meus amigos somente com legumes e água. E eu queria que você fizesse uma prova, porque no final de 10 dias, só por 10 dias, porque eu sei que é perigoso para você, porque até o próprio Aspenaz fala isso. Aí o Daniel fala, por 10 dias, eu garanto a você, que no final de 10 dias, eu e os meus companheiros, vamos estar muito mais bem alimentados e preparados do que os demais que vão comer a picanha, a carne de porco na brasa, tomar o chopp gelado e o vinho gostoso. Aí me chama a atenção porque o Aspenaz, que estava ali para cumprir a ordem do grande Nabucodonosor, fala assim, tá bom, vou fazer isso com você, vou te livrar da picanha, do churrasco, do chopp gelado, do vinho de primeira, e vou dar a você somente o que você pediu, legumes e água. E o texto diz que, no final de 10 dias, Daniel e seus amigos tinham uma aparência muito melhor do que aqueles que comeram, se fartaram da mesa do rei. E aqui eu já quero te dizer uma coisa, que é claro no texto, para mim pelo menos é evidente, está aqui estampado. O mundo tem uma proposta de felicidade. O mundo tem uma proposta muito brilhante e reluzente para nós, de satisfação, de plenitude, de alegria. Mas a proposta de Deus, que muitas e muitas e muitas vezes vai na contramão disso que o mundo faz brilhar tanto nos nossos olhos, é a proposta de Deus que pode suprir o que nós realmente necessitamos e muito mais. É o que pode fazer de nós muito mais felizes, prósperos, eficazes, plenos, do que qualquer outra coisa que se prega no mundo pode fazer por nós. Aplicações desse texto na nossa vida. Primeiro que esse texto tem a ver muito com a vida missional. Você pode não entender no primeiro momento, mas eu vou tentar te explicar. Essa era uma nova realidade, uma dura realidade para Daniel e para seus amigos, tá? Eles ficariam na Babilônia por muito tempo. A profecia foram 70 anos. E eles ficaram por 70 anos. Até que veio o decreto mandando os judeus de volta para casa. 70 anos foi o tempo do cativeiro. Uma vida. Esse passou a ser o novo endereço de Daniel e seus amigos. Verso 21, que é o último verso que nós lemos hoje desse capítulo aqui, vai dizer assim: Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. A Babilônia cai, o império Medo-Persa assume, e Daniel continuou naquele lugar, na Babilônia. 70 anos, era o que Deus havia dito, e se Deus disse, se cumpre, ok? Então, essa era a nova e dura realidade desses homens de Deus, que foram criados, formados em Judá, mas que estavam na Babilônia, agora a sua nova casa. Então,
Uma coisa muito importante da gente começar a entender sobre vida missional nessa manhã, é que vida missional começa com o nosso estilo de vida. Vida missional, quero repetir, começa com o nosso estilo de vida. Não adianta você tentar ser um missionário urbano, um pregador da palavra, se a tua vida, em primeiro lugar, não falar mais alto do que os teus lábios. Não adianta você ser um grande pregador, não adianta você ser um grande evangelista e a tua vida estar cheia de incoerência. Não adianta você pregar e mentir. Se você fala de Jesus para todo mundo, mas se você mente no seu local, por exemplo, no seu trabalho, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, não adianta, porque a mensagem ela vai ser comprometida pelo teu estilo de vida. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que a vida missional começa com a nossa vida, o nosso estilo de vida. Tem a ver com o nosso caráter, com o estilo de vida que a gente decidiu ter. Se você é um fofoqueiro, uma fofoqueira no teu trabalho, não fale de Jesus, pelo amor de Deus. Se você faz esquemas no teu trabalho, se você entra em negociatas, se você leva para casa o que não é seu, se você faz fofoca, se você mente, se você é egoísta, se você só olha para você, não fale de Jesus, por favor, porque não vai adiantar. Primeira coisa que não vai adiantar. Segunda coisa que você ainda vai envergonhar o nome de Deus. A primeira coisa que tem que falar é o teu caráter. O teu caráter tem que ser diferente. As pessoas têm que olhar para você e falar: ali tem uma pessoa correta, ali tem alguém que fala e cumpre, ali tem uma pessoa de uma palavra só. Nossas atitudes, elas são o nosso cartão de visita, gente. Não adianta. E sabe qual é o problema? Nós vivemos num mundo, num Brasil inchado de crentes. Inchado, está cheio de crentes para tudo quanto é lado. Vocês vêem esse dia de novo o sujeito agradecendo, louvou, deu um glória a Deus no telefone pela propina, gente. Glória a Deus pela propina. Isso, sabe o que é isso? É crente que frequenta igreja. Foi pego numa escuta, apareceu no Jornal Nacional, Jornal da Band, sei lá. O cara deu um glória a Deus pela propina. Igual o outro, que um tempo atrás fez reunião de oração para agradecer, né? O suborno, vamos reunir aqui, gente, vamos agradecer a Deus. Está assim, ó. Está lotado. É o tipo de coisa que envergonha o Evangelho, que dificulta o trabalho da igreja, e que simplesmente essas pessoas um dia chegarão diante de Jesus, mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, curamos os enfermos, pregamos, fizemos eventos, campanhas e tudo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Primeiro ato missional de Daniel e seus amigos foi recusar o curso natural, pensar dentro da caixa, se misturar com a massa e perder a identidade. Eu tenho uma identidade, sou servo de Deus. Como é que é? Minha identidade é servo do Senhor. Isso aí, o Anderson cantando, né? Minha identidade é servo do Senhor. A minha identidade é discípulo de Jesus. Nem que a morte bata a minha porta, eu não abro mão da minha identidade. E olha que Daniel estava por enquanto só na glória, né? Mas quando você vai para o capítulo 2, tem fornalha ardente para os três amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel já com aproximadamente 65 anos, já não mais debaixo do Império Babilônico, mas do Império Medo-Persa. Daniel foi jogado na cova dos leões porque não aceitou não orar. Não aceitou não fazer orações como ele fazia costumeiramente para Deus. Porque veio um decreto dizendo que toda oração, todo pedido só poderia ser feito para o rei.
Daniel, o quê? 65 anos de vida, 70 anos de vida aproximadamente, nunca desviei meu foco do Senhor. Agora que eu estou velho, eu vou me render a outro Deus, eu vou me render a um rei caprichoso, eu vou tirar o foco do meu Deus e adorar outros deuses? De jeito nenhum. O texto diz que o decreto foi lá estabelecido, o rei cai na artimanha daqueles que não gostavam do Daniel, e o Daniel, ele foi preso, jogado na cova dos leões, porque foi pego orando ao Deus dos céus. Fornalha, cova de leões, tudo isso porque decidiram não romper com a identidade, ok? Então, fornalha, Babilônia, é perseguição, é luta. Queridos, é aqui que começamos a ganhar as pessoas em missão. Sabe como? Ser diferente sem ser esquisito. Isso é importante, tá? É muito importante. Tem muito crente esquisito, só espanta as pessoas. Chato, inconveniente, tudo isso. Você pode ser diferente sem ser esquisito. E tem um detalhe interessante: ser diferente vai repelir os réprobos, ou seja, aqueles que Deus não escolheu, aqueles que Deus não vai salvar, aqueles que não vão se render a Cristo. Quando você é diferente, não adianta, vão se levantar contra você, vão te perseguir, vão te buscar te derrubar, mas muitos desses, não adianta, são aqueles que já foram destinados para a perdição eterna. Mas tem um detalhe também: quando você é diferente, se por um lado você repele aqueles que não querem saber de Deus, você atrai aqueles que Deus tem um propósito na vida deles. E os eleitos de Deus estão espalhados pelos 4 cantos. Os eleitos de Deus estão aí. E sabe qual é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida? É o seguinte: faça diferença, porque você é uma vitrine de Deus nesse mundo. E quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Deus. E aqueles que Deus tem um propósito para a vida deles, em olhando para você e ouvindo você, eles vão se render a Cristo. Então, a atitude missional aqui foi justamente ir na contramão de um sistema iníquo. Foi romper com o padrão de comportamento muito comum na Babilônia, muito comum nos nossos dias, onde nós somos chamados para vender a nossa alma. É isso que o mundo quer, que você venda a sua alma. E a gente acha que às vezes vender a alma é só você ir para um centro qualquer e fazer um pacto com o demônio ali, né? Aquela coisa macabra, e você vender a alma. Tem muitas outras maneiras sutis de vender a alma. Tem pessoas que vendem a alma nas pequenas coisas, como eu já lhe disse aqui. Tem pessoas que vendem a alma com o seu estilo de vida, com o que falam, com o que fazem, da forma como se comportam. Negam a Cristo. Semana passada aqui eu falava sobre negar a Cristo, perdão. Negam a Cristo. Negar a Cristo não é simplesmente você está sendo perseguido num lugar que estão matando cristãos e você conversa a Jesus, não, aí morre, ou não morre, mas ficou vivo, mas negou Jesus. Não, a gente tem outras formas, existem outras maneiras de se negar a Jesus, nas pequenas coisas. Toda vez que você vai de encontro, que você confronta aquilo que Jesus ensinou, que Ele mandou, a mensagem do reino de Deus, você está negando a Cristo. E isso se torna muito mais comum, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente realmente opta por levar vantagem, por se dar bem, ou pelo menos não tomar prejuízo, para poder, e a gente acaba negando, enfim, o nome de Deus. Agora, por que Daniel e seus amigos agiram assim? Primeiro, consciência da presença de Deus. Isso é muito importante. Consciência da presença de Deus. Daniel sabia que Deus estava na Babilônia. Isso é muito importante, meu irmão e minha irmã. Deus estava na Babilônia. Deus estava naquele lugar chamado Babilônia. Daniel sabia disso. Daniel podia pensar, bom, o templo está em Jerusalém, né? O lugar da adoração é em Jerusalém.
Deus então não está com os olhos aqui nesse lugar iníquo, então eu posso fazer o que eu quiser. Não. Deus estava na Babilônia, os olhos de Deus estavam ali, e Daniel sabia disso. Irmãos, quando nós temos consciência da presença de Deus, nós não fazemos algumas coisas. Sabe por que a gente peca alguns pecados que a gente não queria fazer, pelo menos a gente diz que não queria fazer, né? Sabe por que a gente faz algumas coisas, tentando melhorar a frase aqui? Falta para nós consciência da presença de Deus. Se você tiver consciência de que Deus está no teu escritório, no seu quarto, na sua sala, onde está o seu computador, que a presença santa de Deus está ali, você não vai clicar naquele site pornográfico. Se você tiver consciência de que quando você vai fechar um negócio, esse negócio envolvendo uma pequena soma de dinheiro ou uma grande soma de dinheiro, se você tiver consciência de que Jesus está sentado à mesa daquela negociação, você não vai entrar no esquema. É aquilo que eu ouvi o Ari falando uma vez, né? Era o Valdo Ramos, ele disse o seguinte, que estava num grupo de pessoas, ele falando sobre ética cristã, ele disse o seguinte: meu amigo, é o seguinte, se não vamos fazer uma negociação aqui, a pergunta é, Jesus pode estar aqui com a gente nesse momento, nessa negociação? Estou parafraseando aqui o Ari, né? Porque é o seguinte, se tiver alguma sombra, algo que possa insinuar um comportamento que Jesus, ele reprova, o Ari falava assim, eu estou fora, por uma razão muito simples, Deus não está nesse tipo de comportamento. Então, muitas vezes nós entramos em algumas coisas, em algumas situações, porque falta consciência, irmãos. Nós perdemos a noção de sagrado, nós perdemos a noção de santo, nós perdemos a noção, a gente age muito com a categoria local, né? A igreja é o lugar que Deus está, eu saio daquela porta, eu vivo a vida como eu quero. A gente perdeu essa capacidade de ver Deus em todas as coisas, como Paulo fala, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Amanhã você vai trabalhar, ônibus cheio ou vazio, dentro do ônibus tem que ser um altar para a glória de Deus. Já te falei isso aqui essa semana, nas mensagens passadas. Presença de Deus. Se a presença de Deus está, se você tem essa concepção, você não vai mentir, você não vai enganar, você não vai levar vantagem em cima do menos favorecido, você não vai pegar o troco que te deram a mais e vai botar no bolso sabedor que aquela pessoa do caixa vai ter que pagar aquele dinheiro. Você não vai fazer isso. Se você tiver consciência que Deus está ali, você não vai entrar em alguns lugares, você não vai fazer algumas coisas. Consciência da presença de Deus em todo lugar. Ah, Daniel tinha isso. Ele tinha uma base sólida também, né? Não se sabe muito sobre a história dele passada, mas era um jovem de Judá, possivelmente alguém instruído na lei de Deus. Consequentemente tinha discernimento e a respeito do bem, né? Do mal, de todas essas coisas. Uma outra coisa importante aqui, outra consideração sobre esse texto, terminando aqui, é que esse texto também ele mostra a relação entre o agir humano e o agir divino. Isso é muito importante. Esse texto nos mostra também a relação entre o agir humano e o agir divino. Quer ver só? Versos 8 e 9, Daniel 1. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Aí avança agora, versos 12 a 16. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer, água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E ele concordou, e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam comida da mesa do rei. Viu, gente? Vale a pena fazer regime, tá vendo? Come legume, bebe água, que você vai ficar mais forte
do que quem está comendo aí, tomando suplementos, fazendo tudo, vale a pena. Ó. A Bíblia está falando, tá bom? Então vai lá. Então olha, ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Olha, preste atenção aqui, isso aqui também é muito importante, né? Daniel determinou no seu coração, não se contaminar, é o agir humano, é a parte humana da parada, digamos assim, é a decisão humana. Irmãos, quando nós decidimos assumir uma postura, quando nós decidimos nos posicionar, quando nós decidimos nos santificar, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, essa é a nossa parte, Deus faz a dele. É um mistério, não estou aqui condicionando, Deus só faz se, a gente não tem capacidade para dizer isso, é fazer essa condição. Às vezes Deus nos surpreende, mas existe um princípio, e como princípio eu quero que você entenda isso, tá? Você faz a tua parte, Deus não te decepciona. Você se consagra, você determina no seu coração, você cumpre o propósito que você determinou, Deus não te deixa em furada, Deus não vai te deixar em roubada. Isso é muito importante você entender, porque Deus sempre faz a parte dele. Deus sempre faz a parte dele. E aliás, é por isso que nós não precisamos temer tanto e ficarmos tão tímidos diante de algumas, eu falo de Jesus, eu não falo, eu prego, eu não prego, eu vou lá ou não vou, vai, cara. Se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você teme ao Senhor, se você dá bom testemunho, se você é pessoa de caráter, é coerente, vai, porque ao longo da Bíblia, o que você mais vê é Deus mandando a pessoa aí dizer o seguinte, vai que eu estou contigo. Vai porque você vai abrir a boca e não vai ser você que vai falar, porque você eu que vou botar as palavras na sua boca. Vai lá, porque eu vou te honrar. É o que você mais vê. O que você mais vê é Deus honrando aqueles que se disponibilizam para Ele. Vai, não tema, simplesmente vai. A palavra aqui é uma: ousadia. Daniel foi ousado. Termino te lembrando algumas coisas. Primeiro, que o nome do seu país, o nome da sua cidade, o nome do seu bairro, o nome da sua rua, o nome do seu condomínio, se você mora nele, é Babilônia. Você mora em Babilônia. E se no domingo passado aqui eu falei sobre o diabo como um ser que é apenas aquele que empurra bêbado na ladeira, esse é um lado da história. Hoje eu quero te lembrar também que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso significa dizer que as estruturas de poder estão todas viciadas pelo mal, comprometidas pelo mal. Poder judiciário está contaminado pelo mal. O executivo da mesma forma, o legislativo então nem se fala. As esferas de poder, as decisões são tomadas cada vez mais jaz no maligno. Tem uma coisa interessante, você pode perguntar, mas vem cá, a Bíblia não diz que Jesus ele é Senhor de todas as coisas? Jesus é Senhor de direito, mas não é Senhor de fato. O que é isso, pastor? Ele é dono de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas porque tem direito a todas as coisas. Mas de fato, na prática, a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E sabe qual é o nosso papel na Babilônia? Diminuir Babilônia para que o reino de Deus cresça. Diminuir Babilônia cada vez mais para que a glória de Deus seja revelada e exaltada. Quanto mais você romper com Babilônia, quanto mais você minimizar Babilônia, você enfraquecer Babilônia, diminuir Babilônia, mais o reino de Deus cresce, é engrandecido, é exaltado, e cada vez mais o nome de Deus vai ganhando a proporção que deve ganhar, e Jesus se torna cada vez mais Senhor, de fato também, daquilo que Ele já é Senhor de direito. Então,
É muito importante que você entenda isso. O nome do seu país, da sua cidade, do seu bairro, da sua rua, onde você mora, simplesmente chama-se Babilônia. Não podemos nos esquecer disso, tá bom? Outra coisa, viver na Babilônia, sem se contaminar com a Babilônia, tem um custo muito alto. Tem um custo, não é fácil, eu não estou aqui dizendo para você que vai ser moleza, não. Tem resistência, é difícil. Só quem bate de frente com o sistema sabe como é difícil. Eu vi uma pessoa falando esses dias sobre martírio profissional. Ou seja, alguns perdem a cabeça, realmente, literalmente morrem. Outros sofrem um martírio profissional. Você é cristão, fiel, crente, não entra em negociata? Está fora. Está fora, amigo. Perdeu o teu emprego. Perdeu aqui, porque você não faz o que a gente faz. Você está fora. É martírio profissional. E tem outros martírios. Agora, o que você tem que entender também é que o que não tem como você comer das duas mesas. Ou você come na mesa de Nabucodonosor, ou você come na mesa de Deus. Irmão, isso é muito sério. Você que frequenta a igreja todo domingo, você que está aqui domingo após domingo, deixa eu te dizer uma coisa, ou repetir uma coisa que eu acabei de dizer. Não tem como servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou a Nabucodonosor. Ou você vive como cidadão do reino do céu, ou você vive como cidadão da Babilônia, fundado nela. E aí, as consequências são terríveis, terríveis para aqueles que tomam essa decisão. E aparentemente não tem nada demais, né? Ah, pastor, mas é só uma mentirinha, é só uma negociatazinha, é só um acordozinho, é só uma fofoquinha, é só uma transadinha com aquela pessoa que está comigo hoje, mas eu não sei se vai continuar comigo amanhã, mas a gente está ali, né? A gente está legal, não tem nada demais, o que tem? Ah, mas eu vou casar. Você tem condições total de controlar a sua vida, né? Eu já vi gente que jurou de pé junto que ia casar. Não, olha, desculpa a expressão, eu transei, mas porque eu sabia que eu ia casar. Ih, mas não casou, deu ruim pelo caminho. E agora? Já era. Pastor moralista? Não, é a Bíblia que está falando, sou eu não. Só tem um jeito para a gente lidar com isso. Para lidar com isso, precisamos de informação, formação e transformação. Informação, palavra de Deus. Informação, culto. Reunião. Irmãos, eu fico impressionado. Eu vou falar porque aquilo, né? Prefiro ir embora com a minha consciência tranquila do que falei, do que guardar. É impressionante. Eu sei que muitos aqui têm tempo que poderiam vir no culto da quarta-feira, mas não vêm. Fica em casa vendo novela. Pior. Ainda tem Babilônia? Babilônia. Ficam vendo Babilônia. Ou então dizem que acordam muito cedo, mas se tem um jogo do seu time na quarta-feira, quarta-feira é dia de jogo, né? Se tem um jogo do seu time, vai ficar até meia-noite. E se bobear, ainda pega o Jornal da Globo para ver os gols de novo, que eu sei, que eu faço também, só não deixa eu vir ao culto. Que eu vejo também, quando eu saio daqui eu vou e ainda pego o segundo tempo. E fico depois para ver os gols lá, do meu time lá, não está valendo muito a pena não, né? A gente está sempre cansado pelas coisas de Deus, mas nós vamos a todas as festas. Festa lá no Cafundó do... Cafundó que fala? Cafundá, né? Não, Cafundá é o bairro, né? Cafundó do Juda. A gente vai. E vai de ônibus, cheio, e vai. A gente vai. Convites, eventos, a gente não abre mão. Mas a igreja é o lugar que nós decidimos abrir mão. Você peca quando você faz isso. É pecado não ter prazer na comunhão dos santos. Sabe qual é o problema? O povo de Deus perdeu a alegria da comunhão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pergunte para você agora, se você tem essa alegria. Pergunte para você. Se você anseia pelo domingo.
Se você anseia pela quarta-feira, você anseia pelo bar, pela roda de amigos, nenhum mal em si. Pode ser que Babilônia esteja no teu coração. Você precisa de informação. Você precisa de formação. Formação que vem através de uma informação sincera, olho no olho, firmada na palavra de Deus. É isso que forma você. Forma a sua mente. Forma a sua cosmovisão. Forma o seu caráter. E você precisa ir no âmbito espiritual mais profundo, digamos assim, da transformação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Consequência disso, Deus honrou Daniel e seus amigos. Quer ser honrada por Deus? Quer ser honrado por Deus? Assuma um propósito com Ele. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel. Você quer destaque muitas vezes, mas não quer buscar Deus? Fica difícil. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel determinou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel ganhou o favor de Deus, porque Deus fez a parte dele, tocando o coração de Aspenaz, chefe dos oficiais. E agora, por fim, o que Deus faz? Deus honra o Daniel de tal forma que botou Daniel em lugar de evidência. Isso é muito importante. Quando nós servimos a Deus, amamos a Deus, buscamos a Deus em primeiro lugar, cumpre-se aquilo que Jesus ensinou ao dizer que o reino de Deus, quando buscamos o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Vale a pena, irmãos, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Mas deixa eu te dizer uma outra coisa final aqui. Eu vi essa semana, não me lembro de quem isso. Ou lia, não me lembro de quem. A gente precisa, porque às vezes pode parecer, nessa minha fala, um incentivo para você buscar Deus, porque Deus vai te dar coisas. Busca Deus porque Deus vai fazer alguma coisa por você. É o que a gente ouve muito, é o que fica muitas vezes. É fato, Deus faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu ouvi. É de um puritano, século 17, 18, mas eu não me lembro de quem foi que disse isso. Que disse o seguinte: busque a Deus como se demônios e o inferno não existissem. O que isso significa? É o seguinte: ame a Deus pelo que Ele é. Busque a Deus pelo que Ele é. E não por medo do inferno, dos demônios e da opressão do mal. Ou, trazendo para o que eu acabei de dizer, ou não apenas para conquistar coisas. Busque a Deus por amor a Deus. Vida missional começa com a atitude, com a decisão de servir, amar, submeter-se a Deus incondicionalmente. Eu vou perder dinheiro, não importa, eu não abandono Deus. Eu vou perder fama, integridade, eu vou perder, não importa, eu continuo amando a Deus. Eu vou perder a vida, não importa, continue amando e servindo a Deus. Deus tem que ser mais importante que a tua família, mais importante que o teu trabalho, mais importante que os teus sonhos, projetos pessoais. Deus tem que ser mais importante do que tudo na sua vida. Amém, queridos?
Eu quero orar. Igor, você teve uma hora que você levantou a mão? Foi? Só não queria parar aqui na pegada. Se quiser falar, não? Irmãos, vamos ficar em pé.